Eu tenho uma palavra para você hoje. Essa palavra é para que você preste muita atenção na sua vida, porque o risco de você desenvolver um viés cognitivo negativo existe. Está à espreita, está nos cercando o tempo todo. Essa minha palavra de hoje eu vou tirar de Provérbios 4 a partir do versículo 20. Olha lá. E ela diz assim: sobretudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as soluções para a vida. Sobretudo o que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É uma passagem muito interessante, e ela me remete a uma outra passagem, quando Jesus diz para você, quando você toma um tapa, né, para que você dê a outra face. Jesus não está nos comunicando para nós sermos passivos, omissos, não é nada disso. Pelo contrário, Jesus está dizendo assim para você: guarda o seu coração, não permita que o exterior te invada, guarde o seu coração. É isso que Jesus está dizendo para a gente. Jesus está dizendo o seguinte: dê a outra face, tome o controle da sua vida. Ou seja, não é o agressor que vai me manipular, vai através da agressividade dele, me manipular, induzindo aquilo que eu tenho, a forma que eu tenho que responder. Dar a outra face nada mais é que controlar o seu destino. Eu controlo as minhas emoções. Esse é o dar a outra face. Você não tem que se vingar. Você não tem que se vingar. Você já parou para pensar na origem da palavra vingança? Vingança, pessoal, é quando a gente plantava, quando os nossos antepassados plantavam, era comum eles dizerem um para o outro: olha, tal safra vingou, né, tal árvore deu fruto. Quando uma árvore dava fruto, as pessoas diziam assim: aquela árvore vingou. Quando não dava fruto, as pessoas diziam assim: ó, aquela árvore não vingou. Então, vingança, pessoal, nunca mais se esqueça. Vingança é dar frutos. Você quer se vingar? Dê frutos. Porque nada supera o sucesso. Nada supera uma pessoa que dá frutos. Você quer provar alguma coisa para alguém? Você não precisa. Mas você precisa lembrar disso aqui, ó. Existem duas torcidas aí uniformizadas olhando para você. Você tem uma torcida que realmente torce por você, torce a seu favor. E você tem uma torcida contra. Então, vou dizer para você os dois motivos pelos quais você tem que entender o que eu estou falando. Primeiro, a torcida que torce a seu favor. Você vai descontentar essas pessoas, elas estão torcendo por você. Você vai decepcionar essas pessoas? Essas pessoas dependem muitas vezes de você, do seu sucesso. Muitas vezes você nem sabe, mas muitas pessoas, elas olham para você e você motiva elas, e mesmo elas não te dizendo, você tem centenas, às vezes milhares de pessoas que se motivam por conta do teu sucesso. E o outro time, pessoal, é o time que torce contra você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai dar esse gostinho para eles, né? Vai? Então, desistir, além de não ser uma opção, desistir não está em questão, porque desistir é um desafio contra a gente. Desistir não é uma opção, pessoal. Desistir é uma afronta contra os nossos brios. E a gente tem que ter brio. Nós não vamos dar esse gostinho para essa turma de canão que está torcendo contra a gente. Então, muitas vezes, se você quiser pensar, pensa nessas duas torcidas. Porque com certeza você vai voltar com o seu autoestímulo. E outra coisa, pessoal, além de tudo isso, muitas pessoas, no nosso caso aqui na Nação Verde, por exemplo, muitas pessoas amanhã não vão ter diabetes, porque você levou uma palavra para ela, porque você levou um produto para ela, porque você levou uma mensagem para ela. Você sabia que muitas famílias hoje estão revendo todo o seu processo de alimentação, todo o seu processo de compra por tua causa? Cada dia que você não abre a boca, cada dia que você não sai de casa, cada dia que você não fala o que você tem que falar, você é um dia a menos na vida de alguém. É um dia a menos na vida daquela pessoa que ela podia ter a vida modificada por tua causa. Então, nós temos aqui na Nação Verde um livro que eu escrevi chamado Método UAU. Esse Método UAU, ele é hoje uma teoria. Essa teoria veio da prática.
E o que é que você tem que fazer? O que é que nós fazemos aqui na Nação Verde? Nós pegamos hoje essa teoria que veio da prática e colocamos em prática novamente. É isso que nós fazemos aqui, sem parar. E por que que muitas vezes eu me sinto assim? Por que que muitas vezes eu posso me sentir como empreendedor, ou como um executivo, ou um intraempreendedor, trabalhando em alguma empresa? Por que que eu vou me sentir desmotivado? Porque faz parte da vida. Guarde o seu coração, porque dele procede as saídas da sua vida. Os medos foram instalados em nós, não foi no nosso coração, não. Os medos foram instalados em nós quando a gente era muito jovem. Eu até tenho um outro vídeo que eu falo muito sobre isso, é muito importante que você entenda e leve muito a sério isso. Os medos foram instalados na gente, sabe por quê? Porque os medos são ensináveis. Toma nota aí, os medos são ensináveis. Você não nasce com medo, eles foram ensinados a você. É por isso que eu estava dizendo sobre o método UAU. O método UAU é uma quebra de barreira. O método UAU é uma possibilidade que nós temos de trocar a preguiça pelo propósito de construir algo grandioso. O método UAU é uma possibilidade que nós temos também, em última análise, de ter mais gosto pela vida, pelo risco, né, para dar certo, colocar o risco em segundo plano e colocar coragem no nosso coração para atingir os nossos objetivos. É isso que ele faz, é uma tentativa de desbloqueio. Por que eu digo tentativa? Porque você precisa abrir essa fechadura que ela só tem trinco pelo lado de dentro. Muitas vezes, isso aconteceu até na minha família. Outro dia, pessoal, eu estava conversando com a minha filha, me chamou, e aí ela falou assim para mim, papai, vamos lá no fundo de casa comigo? Eu falei, não, agora não quero ir não, vai lá você. Aí eu vi que ela não ia, que ela não queria ir, ela chegou, que eu tenho medo. Eu falei, mas eu não criei minha filha assim. Eu pensei comigo, vem cá, Eva, do que você está com medo? Né? Porque a gente nunca teve essa cultura do bicho-papão em casa. Né? Então, eu não ensinei isso para minha filha. Como é que ela estava com medo? E aí ela falou, eu estou com medo de espírito. Eu falei, minha filha, então você pode largar de ter medo já. Por quê? Porque você também é um espírito. Então você não precisa ter medo. Pode ir lá, não tem problema nenhum. Fala, mas eu tenho muito medo. E aí você sabe quem foi que colocou medo na minha filha? As avós. Quando elas passavam, às vezes semanas, esse final de semana nas avós, e aí já tem toda aquela aculturação familiar, que é normal. Mas o medo da gente, pessoal, o bicho-papão, ele é ensinável. Muitas vezes, um adulto que começa as coisas e não termina nada direito, simplesmente é uma criança que não foi estimulada a aprender coisas novas. Às vezes, é uma criança que por si só queria aprender alguma coisa desde cedo, mas era sempre desmotivada, principalmente pelos P's, que eu sempre brinco, né? Os pais, professores, né? Padrastos, enfim, né? Pastores, né? Padres, pastores, né? Enfim, políticos, eu não sei. Muitas vezes instalam medos na gente. E medos são instalados num momento em que a gente não tem intelecto para se defender. E normalmente o medo, quando é instalado na gente, é uma emoção que é gerada na gente. Aí, gente, instalou um medo na gente, baseado numa emoção, o negócio gruda mesmo. E como é que a gente faz para desgrudar isso? Bom, tem um artista chamado Vitor Hugo, tem um escritor chamado Vitor Hugo, e ele disse uma frase muito importante. Ele disse o seguinte: quem não chora, não vê. Olha só. Quem não chora, não vê. Olha só que interessante isso. Chorar não é uma emoção, pessoal? Então, quando você tem medo, você acha que não consegue, né? Você que tá me assistindo nesse momento, você que trabalha em alguma empresa, você já viu, eu estou aqui há 30 anos trabalhando na liderança, pessoal. As pessoas que eu assisti na minha vida, que mais tiveram problema, que mais se ferraram na vida, eram as pessoas que eram talentosas, eram pessoas que eram promovidas, subiam na carreira e começavam a fazer besteira. Vai empreender, de repente trava, está com medo do risco, começa a fazer besteira. Você tem que entender que pra gente, que você merece. Começa por assim, você merece, você é filho de Deus, você está lá em Gênesis 1:26, vai lá ler. E você foi feita a imagem e semelhança de Deus, você pode. Entendeu? Você pode, acredita em você. Você consegue. Esses medos, esses bloqueios, são normais. Normalmente estão gravados dentro da gente. Só que quando a gente é adulto, não vai aparecer mais como bicho-papão. Vai aparecer em forma de derrota, vai aparecer em forma de fofoca, vai aparecer em forma de maledicência.
É assim que vai aparecer. Sabe por que isso aparece desse jeito? E sabe por quê? Só com uma emoção você consegue curar uma outra emoção? Porque as emoções são algo muito forte que são gravados dentro da gente. Se você não gerar uma nova emoção, você não vai desgravar essa. Então, esses medos você tem que passar, esse deserto você tem que passar. Você tem que passar por isso para gerar uma emoção em você. Porque só uma emoção muito forte pode cobrir uma emoção antiga. Não tem jeito. É um trem que você tem que passar, não tem o que fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar que esse viés cognitivo negativo, que tem raiz nessas crenças, que vem desses medos, eles são sempre coletivos. Presta atenção, anote isso aí que eu vou te falar agora. Essas crenças que vêm desses medos são sempre coletivos. Você pega um cara, ele amarra um monte de bomba nele, vai lá e se explode junto com um prédio. O que é que faz um cara ter a coragem de amarrar um monte de bomba nele e explodir um prédio? Uma crença. Um cara vai, entra no avião, sequestra o avião e taca o avião no prédio, mata todo mundo, derruba o prédio. Como é que o cara tem coragem de fazer um trem desse? É a crença. E se você olha para essas pessoas e você acha que essas pessoas são malucas, são doidas, você não consegue entender, saiba que existe um terroristazinho desse dentro de cada um de nós. Só que fazendo outras tragédias. Como, por exemplo, bloqueando a gente, se bloqueando de ser feliz, se bloqueando de ter sucesso, se bloqueando de ser próspero. Por quê? Anota aí, ó, a prosperidade é individual. Então, esse viés cognitivo negativo, ele é sempre coletivo. Olha só, o que é que prospera no coletivo? Fofoca só prospera no coletivo. Maledicência só prospera no coletivo. Histeria só prospera no coletivo. O que mais? Pânico só prospera no coletivo. A salvação não. A salvação não é coletiva. A salvação é individual. A prosperidade é individual. Então, nós podemos exercer a unidade. Então, por exemplo, eu convido 20 pessoas. Olha, nós vamos fazer um jejum. Tá? Vamos fazer um jejum. Nós vamos começar sexta-feira agora, às 18 horas. E nós vamos fazer o jejum até às 18 horas do dia seguinte. Por exemplo, eu consigo unir pessoas na internet, né, virtualmente, ou até fisicamente, para fazer um jejum em grupo. Eu consigo. É o princípio da unidade? Sim. Mas o meu jejum não vai beneficiar você. O meu jejum é para mim. Eu não consigo fazer jejum por você. Você não consegue fazer jejum por ninguém. Por quê? Porque a prosperidade é individual. A salvação é individual. Você quer que eu te prove? Quer mais um exemplo? Você pode ter 5 filhos. Você deve conhecer uma família aí com 5 ou mais filhos. Você cria um pai ou uma mãe, cria 5 filhos, eles não prosperam igual. Mesmo tendo exatamente a mesma criação. Eles não vão prosperar igual, porque a prosperidade é individual. A salvação é individual, jamais será coletiva. A única coisa que cresce coletivamente é a negatividade. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você passa para frente. Bloqueie imediatamente. Por quê? Porque o viés cognitivo negativo, uma vez que ele está dentro de você, ó, passa aqui uma marola ruim aqui, ó, você já faz o download. Por quê? Porque vai ligar com o seu viés cognitivo negativo, vai instalar numa crença que você já tem. E vai fazer sentido para você. Porque desde criança te instalaram um medo em você, e você não sabe, se você não percebe. Quando na fase adulta isso vem através de derrota, de quebra, problema financeiro, problema amoroso, aquilo gruda em você. Como é que você faz? Faz assim, ó, sai zica, sai zica, sai zica, é isso que você faz. Sai zica, você é filho de Deus, você pode, abandona esse viés cognitivo negativo. Acorde de manhã, olhe para o espelho e diga, eu sou filho de Deus, eu também posso. Se alguém é bem-sucedido nessa vida, significa que é possível, e que se isso é possível, eu serei. Nunca se esqueça disso. Você pode, a qualquer momento, iniciar a sua vida a hora que você bem entender, a hora que você quiser. Aquilo que você colocar na sua cabeça, com força, com emoção, olha, guarde o seu coração, porque dele procedem as soluções
para a sua vida. A solução da sua vida é isso que você entendeu. É emocional. Entendeu? A solução para a sua vida, ela é emocional. Você precisa gerar uma emoção muito forte, um querer muito forte, porque aí, ó, a marola que começa a pairar sobre você muda. E aí terão outras pessoas, outras ideias, outra positividade, outra vibe, não é assim que a gente fala hoje em dia? Outra vibe para você baixar o download e ser feliz. Sabe por quê? Gente próspera gosta de andar com gente próspera. Então, é como água. Se você abre a torneira da sua casa, cai uma gota d'água. Aquela gota d'água que vai para o ralo, vai para o encanamento, vai para um riacho. Vai para um coletor e vai para um riacho. Esse riacho vai para um rio maior. E todos os rios desembocam no mar. Portanto, a água vai para onde tem mais água. Simples assim. A prosperidade vai para quem é próspero. E a prosperidade é individual. Combinado? Não se esqueça, hein? Ó, quanto mais para dentro, mais para cima. Seja indesistível. Valeu!